Não existe, então, um período onde a gente coloque que seja mais preocupante, né, quando você contrai o Covid na gestação. Por quê? Porque para aquela gestante, independente do período que ela está, se primeiro, segundo ou terceiro trimestre, para ela vai ser o mais agravante. Acontece que o vírus, em cada período da gestação, ele vai responder de uma maneira. No primeiro trimestre, o maior risco de uma gestante que contrai o Covid é o risco de abortamento, né? Já no segundo trimestre e terceiro trimestre da gestação, o maior risco dessas gestantes é o desencadeamento do trabalho de parto prematuro. Os estudos não têm nada comprovado. Existem alguns estudos que teve 2 ou 3 casos de transmissão vertical, né? Que a gente diz que quando a mãe tem, transmite para o bebê na hora do nascimento. Aqui no Brasil a gente ainda não teve nenhum caso, então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. É raro, mas pode acontecer essa transmissão vertical, mas ainda não é nada que a gente possa estar afirmando. Necessariamente, não é uma receita de bolo. As pacientes que apresentam positivo para COVID no final da gestação, que a gente diz no terceiro trimestre, elas podem sim apresentar uma restrição de crescimento, tá? Como eu falei anteriormente, diminuir a quantidade de ganho de peso semanalmente. Isso não necessariamente vai fazer com que se antecipe o seu parto, mas às vezes, dependendo dessa restrição de crescimento, se for muito significativa, pode sim ter esse adiantamento, mas não necessariamente. Inicialmente, eles tinham dúvida em relação à amamentação, mas hoje a gente já sabe que as mães que tiveram Covid ou que têm Covid, elas podem sim amamentar, desde que tenha todos os cuidados. Sempre que estiver amamentando, amamentar de máscara, passar álcool em gel, para evitar esse contato mais direto. Mas pelo leite não se passa e não se transmite. Então, a gente ainda não tem nenhuma sequela que isso pode acontecer. O que pode gerar é essa mãezinha que contraiu o vírus durante a gestação, esse bebê apresentar uma restrição de crescimento, que nos últimos meses, ali com esse contágio do vírus, ele deixe de ganhar um pouquinho do peso que normalmente ele deveria ganhar e nascer um pouquinho menor. Não tem como eu te dizer um índice, né? A gente sabe que cada paciente vai responder de uma maneira. Tem aquelas que vão ser assintomáticas, tem aquelas que vão apresentar sintomas mais leves e moderados e aquelas que vão apresentar sintomas graves. Então não tem como eu te dizer uma porcentagem de risco de mortalidade, porque aqui no Marieta, pelo menos nos meus plantões, eu atendi várias pacientes com Covid, fiz parto, fiz cesárea, todas elas tiveram sintomas leves e brandos e eu não tive nenhum óbito. Então, na minha experiência em relação a isso, o índice de mortalidade é baixo.